Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente está dando continuidade às nossas aulas de geografia. Estamos iniciando o quarto bimestre e hoje é a nossa primeira aula, ok? Nesse quarto bimestre a gente vai trabalhar um pouco a segunda parte do assunto sobre o continente africano, onde a gente vai analisar as questões relacionadas à população, o processo de regionalização e as atividades econômicas que estão inseridas dentro do continente africano, tá? O assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas características gerais do continente. O primeiro gráfico que vocês têm aí mostra a divisão da população mundial pelos continentes, tá? Aí você pode observar aí a África, a América, a Ásia, a Oceania, a Europa, tá? E o número de habitantes de cada um deles. Logo depois vocês têm um gráfico também que mostra que traz alguns dados sobre a demografia do continente africano. Quando se fala em demografia, a gente tem que lembrar que isso está relacionado ao estudo da população da África. Então, a população do continente é mais de 1 bilhão de habitantes, 30,51 habitantes por quilômetros quadrados, tá? Isso é o que nós chamamos de densidade demográfica, que é justamente a divisão do número de habitantes pelo tamanho do território, tá? Então a gente vai ver que é uma densidade demográfica bastante alta dentro do continente. A população da África, ela se caracteriza também pela distribuição irregular da população. Algumas áreas, como o Vale do Rio Nilo, possui densidade demográfica de 500 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto que áreas como os desertos e as florestas, elas são praticamente despovoadas. É claro que essas áreas aí, elas são despovoadas porque as condições econômicas, climáticas, não dá condição para que as pessoas possam viver nesse espaço. Por isso, é uma área despovoada, ok? A quase totalidade dos países africanos exibe características típicas de países subdesenvolvidos, com características relacionadas a países desenvolvidos, como as baixas de natalidade e de mortalidade, as elevadas taxas de natalidade e mortalidade, a expectativa de vida também é muito baixa, tá? E vocês podem ver no gráfico que mostra a densidade, a demografia do continente africano, mas que a gente vai estudar um pouco mais lá para frente, ok? A África é o continente, o próximo gráfico que vocês têm fala que a África é o continente mais pobre do mundo. Nós já vimos isso no segundo bimestre. Cerca de 1/3 dos habitantes da África vive com menos de $1, abaixo do nível de pobreza, definida pelo Banco Mundial. Então, todo esse atraso econômico e a ausência de elementos que faz com que o continente africano seja o continente mais pobre, com piores condições econômicas do espaço mundial e com o PIB muito baixo, que é o Produto Interno Bruto, que de tudo que o continente produz, tá? É bem baixo dentro do espaço mundial. O último gráfico que vocês têm aí, ele trabalha um pouco a distribuição da população do continente africano. O continente africano ele tem o maior crescimento populacional, como nós já vimos. A população do continente é em torno de mais de 1 bilhão de habitantes. 15% da população mundial e também essa população está distribuída de forma irregular dentro do continente, como nós já vimos. As áreas litorâneas são as áreas mais povoadas e as áreas dentro do território, mais no interior, elas são as áreas menos habitadas. A maior parcela da população habita na zona rural devido às condições de pobreza, as condições do espaço, que na zona rural dá mais condições de vida para a população. E o maior contingente populacional concentra-se principalmente nas regiões da África do Norte,
ao lado meridional do continente do Rio Nilo, Grandes Lagos, Guiné e Etiópia, que são áreas que possuem uma grande concentração da população, tá? Os países que apresentam menores índices de crescimento, nós podemos destacar Marrocos, Cabo Verde, na África do Sul, tá? Então, aqui a gente pôde observar um pouco sobre algumas características do continente africano, principalmente relacionado à população, que é o nosso primeiro tema, e a partir das próximas aulas a gente vai dar continuidade ao estudo sobre o continente africano. Ok, crianças? Pegue o material de vocês, acompanhem lá as aulas com o material em mãos para que vocês possam entender melhor o assunto, ok? Tchau, gente. Se cuidem, estudem.